Oi, eu sou Sofia. E eu sou o Edu. E esse é o Prosa de Quarta. Toda quarta-feira nós estaremos aqui para uma prosa muito gostosa, descontraída e com muita informação. É isso mesmo, né, Edu? Essa conversa aí que a gente está planejando todas as quartas-feiras vai ser uma conversa sobre educação, cultura e sobre aquelas perguntas que às vezes ficam batendo aí na nossa cabeça e que a gente pode trazer para um bom debate, né? Isso mesmo. A proposta desse canal é discutir assuntos variados. Nós não temos um tema principal. É óbvio que, pela própria formação, tanto a Sofia como eu, nós viemos da sala de aula, então educação vai ser um tema muito privilegiado aqui. A gente vai falar de cultura, entretenimento, arte, o que a gente tiver a fim de falar. E, aos poucos, vocês vão conhecendo um pouco sobre a Sofia e sobre a minha pessoa. Eu já dei um pitaco, falei que nós viemos na sala de aula, e assim por diante. A gente vai tocando o barco. Isso mesmo, né, Edu? E o pessoal que está nos acompanhando também vai poder fazer parte dessa conversa, né? Sim, porque durante todos os episódios, em todos os episódios, a gente vai responder perguntas do pessoal da comunidade. Vocês podem mandar mensagem pelo chat aqui embaixo, a gente vai pegar as perguntas e vai selecionar e responde nos episódios que vão seguir pela frente. Então, começando, a gente já faz esse convite, né? O pessoal já aproveita, se inscreva nesse canal, se inscreve aqui, mande as mensagens, as perguntas nos seus comentários, para que a gente, quem sabe, no próximo encontro, numa próxima prosa, essas perguntas estejam por aqui, né, Edu? Para a gente conversar e debater. Isso mesmo. É o seguinte, como o nosso primeiro episódio caiu exatamente, começou no mês de março, a gente sempre vai trabalhar algum tema que está presente nos meios sociais, nas redes sociais, na mídia. E no mês de março, a gente celebra o Dia Internacional da Mulher. E esse é exatamente o tema geral do nosso primeiro episódio. Isso mesmo, né, Edu? Esse 8 de março, né, é uma data que a gente tem que ir além da celebração ou da parte só das mídias, né? Eu acho que é um momento, é uma data que nos convida a refletir bastante, né? A refletir sobre as conquistas, é claro, que as mulheres já conseguiram, que nós já conseguimos ao longo da história, mas também há muitos desafios que ainda existem, muita coisa que ainda precisa ser conquistada também, né? Sem dúvida, porque, para falar a verdade, não tem muito o que comemorar. Nós temos, isso sim, relembrar e reafirmar questões que são muito importantes. Porque a gente, toda semana, nós somos impactados por notícias sobre violência, sobre feminicídio. Então, essa é uma questão que a gente não pode deixar limitada apenas ao Dia Internacional da Mulher ou apenas ao mês de março. Isso tem que permear o nosso ano todo. É inegável, né? A gente com certeza identifica que cada vez mais as mulheres têm ocupado mais espaços na sociedade, a gente pode identificar mais mulheres em várias áreas do conhecimento. Esse 8 de março, essa data, é um momento onde a gente começa a identificar, claro, cada vez mais as mulheres conseguindo ocupar espaços em várias áreas do conhecimento, em várias áreas da sociedade. Então, a gente pode comentar, por exemplo, na ciência. Eu gosto muito de aqui falar daquele projeto, daquele programa Meninas na Ciência, né, bem interessante. Na cultura, nas áreas, nas artes, na educação, que é a nossa área aí, como você já deu o spoiler lá no comecinho, da onde é a nossa origem. Mas é inegável que ainda convivemos com muitas desigualdades, muitas violências, como você comentou agora há pouco, né? E invisibilidades que ainda são presentes nessa realidade feminina, né? Então, a gente acaba vendo que essa data, como você falou, né?
não é só comemorar, não é só celebrar, é o momento de refletir, é o momento de trazer esse debate, e por que não trazer esse debate dentro da sala de aula, né, com os alunos, com os adolescentes, e é o momento de lembrar essas lutas, verificar, né, identificar os avanços e também ver o quanto ainda é preciso caminhar, né? Isso. E quanto a gente precisa aprender. Eu acho que é fundamental nós termos esse letramento, trabalharmos para o letramento da questão de gênero. Nós temos que aprender um monte de coisa, aprender a conviver com a mulher, com todas as características dela, a questão do respeito, da empatia, isso é fundamental. E se a gente pensar no mundo de hoje, que somos impactados de uma maneira brutal por informação de tudo quanto é lado, uma questão se coloca. Nesse mundo que a gente está vivendo, como é que você vê a questão do aprender, Sofia? Ainda importa o aprender? Ah, claro, né, Edu? Ainda mais diante, né, desse acesso a uma quantidade imensa de informação em que todos nós hoje estamos envolvidos, né? E sempre lembrando, né, que uma coisa é informação, a outra coisa é conhecimento. Com certeza, né? A informação nós recebemos, né, através dos sentidos, audiovisual, e o conhecimento, ele parte de um processo de construção, né? Então, eu entendo, né, nós entendemos que esse processo da aprendizagem, o aprender é justamente esse caminho aonde a gente transforma a informação em conhecimento. E eu identifico que aí é justamente o ponto mais importante, diante de tanta informação que a gente está envolvido, dela não passar apenas superficialmente, né? Porque quando tudo parece tudo muito rápido, com uma excessividade de informações, de estímulos, tudo muito fragmentado, o processo de aprender, ele acaba sendo ainda mais importante. E aí, pensando, né, nesse trabalho do nosso pensamento, eu vou identificar aqui uma atividade que eu destaco com uma importância maior ainda, que é a questão da leitura. É o momento que a gente pode, de repente, estar parando e trabalhando esse processo do pensamento, né, em busca no horizonte do aprender. A leitura, ela tem esse poder de nos levar para esse caminho, né? Você fala de leitura, que é uma das habilidades que a escola trabalha, né? E a propósito disso, você nos abre, ao colocar isso, você nos abre a oportunidade de trazermos o primeiro quadro do nosso Prosa de Quarta. As nossas prosas de quarta terão dois momentos, dois quadros. O primeiro deles é o que nós vamos ver agora, que é o Pergunte a Sofia. Muito bem, então agora nós vamos ao quadro Pergunte a Sofia. E a primeira pergunta, Sofia, vem de uma professora lá de Bebedouro, no interior do estado de São Paulo. A professora Ivone nos mandou uma mensagem no WhatsApp em que ela diz o seguinte: dentro desse cenário todo que a gente vive hoje em dia, qual é a habilidade mais importante que a escola deveria desenvolver nos dias de hoje? Olha, boa pergunta. Muito obrigada, professora Ivone, por já estar participando aqui com a gente. Olha, Edu, pensando, né, nesse processo, nessa conversa, nessa ideia que a gente está aqui construindo, eu diria que hoje uma das habilidades mais importantes seria a possibilidade de desenvolver o pensamento crítico. Então, como a gente comentou, aprender não é apenas receber informação ou memorizar conteúdos, né? Não é aquela fala que antigamente a gente escutava, a decoreba, vou decorar os questionários para poder responder daquela forma
cristalizada e copiada, né? Então, a capacidade de desenvolver essa análise de informações, de comparar ideias, de formar opinião com autonomia. Eu identifico isso como uma habilidade de extrema importância. E quando a gente fala, quando você está falando a respeito do espírito, essa espírito crítico, a criticidade, isso tem muito a ver com a questão da leitura. Porque a leitura, ela tem um ritmo que é muito diferente do ritmo das redes sociais. As redes sociais trabalham com uma velocidade muito grande e não dá tempo do nosso cérebro processar criticamente as informações. Então, a gente só vai recebendo, sem pensar a respeito das coisas. A leitura é o contrário. A leitura ela é linear e ela tem um ritmo. E é exatamente esse ritmo lento que nos permite organizar os pensamentos a respeito das coisas que nós lemos. Então, a leitura acaba sendo uma habilidade fundamental para tecer essa rede de habilidades que a escola precisa desenvolver, não é mesmo? É verdade, Edu. E aí eu destaco também mais um papel importante, né, desse processo da educação, que é levar, né, quem está envolvido a um pensar melhor, mas não um melhor no sentido de ser o certo, o correto, o pensar certo ou pensar melhor, no sentido de conseguir estar diante de situações e desenvolver uma pergunta para buscar para ter essa busca da resposta, né? Essa curiosidade, a poder estar diante de situações e duvidar quando necessário, a conseguir identificar numa situação, por exemplo, o que é fato, o que é fake, né? Isso é muito importante hoje. Buscar as fontes confiáveis para ter a informação que vai ser o produto para a gente construir o nosso aprendizado, né? Desenvolver esse pensamento. E quando você comenta, né, quando a gente comentou do pensamento crítico, o pensamento crítico, não naquela ideia negativa de criticar, né, negativamente, mas o de ser capaz de, diante desses fatos, compreender melhor o mundo que a gente está inserido, de tomar posições diante das situações, e que essa posição que a gente toma diante dessas situações seja uma posição que a gente tome com consciência dessa escolha, né? Sem dúvida. Isso implica em duvidar e questionar. Porque quando você pensa na rede social, né, as informações todas muito rápidas, não dá tempo da gente questionar, a gente simplesmente vai recebendo. E isso é fundamental, eu duvidar das coisas, eu questionar as coisas que chegam até mim. Então, isso é fundamental. É verdade, né, Edu? E aí eu acho que tem mais um detalhe que a gente pode aí pensar, né, na questão quando a gente fala da curiosidade, né? Não, não, sem dúvida. Se você pensar, a curiosidade, ela é o motor de tudo. No momento em que eu estou curioso por saber alguma coisa, eu vou em busca desse saber. Então, ao me sentir curioso, eu me sinto provocado e isso dispara um movimento em direção ao conhecimento. Se eu não tiver a curiosidade, nada vai se movimentar. Eu vou continuar na atitude passiva de quem recebe. Então, a curiosidade é fundamental. E nós temos um grande exemplo, que são as crianças, os bem pequenininhos, educação infantil, elas têm curiosidade por tudo. Tudo as deixa maravilhadas, né? Elas vislumbram com os olhos brilhantes as coisas. Isso, infelizmente, vai se perdendo ao longo do tempo. Mas a curiosidade é essencial. Nas minhas palestras que eu faço pelo Brasil afora, eu digo que enquanto a gente não conseguir despertar no aluno a curiosidade, ou em outras palavras, a vontade de querer aprender, não há o que eu possa fazer em sala de aula
para que esse aluno aprenda, porque ele só vai aprender quando ele tiver vontade de aprender. Eu posso usar a tecnologia que eu quiser, mas se ele não tiver a vontade, a conta não fecha, o circuito não fecha. É verdade, né, Edu? Eu acho muito interessante quando a gente faz essa analogia com a criança, né, que sempre pergunta o porquê, e ao longo do processo, muitas vezes, isso que é tão comum na educação infantil, como você comentou, vai sendo tolhido, vai sendo perdido, né? E aí, quando você comenta desses seus encontros com os professores, quando a gente traz esse reforço da ideia, eu acho que, por exemplo, uma provocação muito interessante numa situação dessa é quando a gente traz para dentro da sala de aula o que está acontecendo nesse mundo ao redor, né? Então, muitas vezes, o conteúdo que está planejado, aquilo que já está organizado, muitas vezes tem que ser parado e a gente inserir ali o mundo em que a escola está inserida, porque a escola não é um mundo separado do mundo, né? Então, Pelo aí, contrário. não é? Eles caminham integrados. E aí, quando você comentou isso, né, quando a gente fala no início, por exemplo, do nosso papo hoje, que a gente trouxe o tema do Dia Internacional da Mulher no mês de março, eu acho que seria, por exemplo, um grande elemento provocador para trazer, principalmente naquelas turmas do ensino fundamental 2, né, nos anos finais, ou ensino médio, que dá para a gente ampliar esse debate, né? E aí acho que seria algo que poderia estar ali, em discussão, o que está acontecendo no mundo, aquele mundo que o aluno está inserido, que muitas vezes ele está escutando na rede social, ele está vendo, né, porque tudo virou uma questão também consumista, ele está vendo no shopping, ele está vendo sendo comentado, e o que é isso? Por quê? Vamos parar, refletir e tentar trazer esse pensamento crítico, fazendo esse gancho com o que está acontecendo no mundo, né, Edu? Eu acho que é um ponto Não, sem bem dúvida. interessante. A escola tem que estar aberta para essas questões. Alguns elementos, alguns episódios ou acontecimentos já são previsíveis. Então, a gente sabe que todo mês de março vai ter o Dia Internacional da Mulher. É o caso da gente se planejar com antecedência para que isso aconteça. Né? E isso, a gente possa ver isso de uma maneira mais ampla e talvez até mais aprofundada. Né? O que a gente não pode fazer é fazer de conta que não existe. Como eu tenho um conteúdo para trabalhar, eu vou esquecer o que está acontecendo no mundo de hoje, nos dias de hoje. E tem também alguns episódios que acontecem inesperados, não estão planejados. Então, por exemplo, uma catástrofe geológica da natureza, uma tromba d'água, ou como foi, por exemplo, em abril de 2 anos atrás, aquela inundação no Rio Grande do Sul. Isso estava totalmente imprevisível. Né? Não se tinha notícia. E, de repente, tem que trabalhar essas questões. Né? Então, Porque isso a é vida é muitíssimo assim, importante. né, Edu? A vida é assim. E até isso vai sendo trabalhado nesse processo de aprendizagem. As coisas que às vezes são inesperadas e acontecem no meio do caminho, né? Exatamente. Bem, tivemos agora há pouco o quadro do Pergunte a Sofia. E nesse momento a gente vai ter a sequência, o nosso outro quadro da nossa prosa de quarta, que é o Pergunte ao Edu. Edu, então, hoje, a primeira pergunta nesse nosso primeiro episódio que vai ser para você, fui eu que formulei. Então, vou estrear nessa pergunta. Deixa eu pegar aqui que eu fiz ela com bastante carinho, porque eu sei que você capricha nessas respostas. Edu, qual hábito simples pode ajudar qualquer pessoa a aprender melhor? Bom, a gente precisa lembrar que a escola trabalha com habilidades, né? Nós desenvolvemos habilidades. Dentre aquela série de habilidades que a escola tem que trabalhar, para mim, a base dela é a questão da leitura. Lógico que nas relações interpessoais existe a habilidade de escutar. Escutar é
fundamental para pavimentar um relacionamento interpessoal mais harmonioso, mais respeitoso e ético. Mas a questão da aprendizagem é fundamental, a questão da leitura. A leitura é aquele cimento sobre o qual se constrói todo o processo de aprendizagem. E quando eu falo em leitura, não é apenas a leitura de um texto. Eu gostaria de ampliar um pouco o conceito de leitura. Leitura é eu estabelecer uma conexão com alguma coisa que os meus órgãos do sentido percebem. Então, se eu estou lendo um texto, tudo bem, aí é uma leitura de um texto, então existe todo um processo intelectual, racional, de compreensão e de construção de conhecimento a respeito daquilo que eu estou lendo. Mas eu posso ter também a leitura de um quadro, a leitura de uma imagem, de uma fotografia. Eu posso ter uma leitura de uma música, uma canção. Então, a leitura aqui é no mais amplo sentido. Veja você, quando a gente quando a gente assiste um noticiário de televisão, a gente tem o locutor, o apresentador do noticiário, dando a notícia. A partir de um certo momento, ele sai da tela e entram as imagens relativas àquilo que ele está lendo. E, às vezes, o que ele está lendo fala uma coisa e o que a imagem está mostrando fala outra. Então, é muitíssimo importante eu ter essa capacidade, desenvolver essa habilidade de ler as imagens. Porque o mundo de hoje é um mundo de narrativas, de todos os tipos, e a leitura, então, no caso, ela é fundamental. E ela também ajuda para que a gente organize o nosso pensamento, né, Edu? Puxa vida, o nosso pensamento ele é organizado a partir do nosso processo de leitura de mundo. Exatamente. Bom, a gente poderia continuar conversando aqui até amanhã cedo sobre esse tema, que ele é apaixonante, mas eu gostaria de trazer uma outra questão, de fazer uma abordagem diferente do nosso tema geral, do nosso episódio número 1 do Prosa de Quarta. Que é o seguinte, como a gente decidiu abordar a questão do Dia Internacional da Mulher, eu fui buscar um poema, uma poesia, porque eu adoro poesia, eu acho que poesia toca muito a nossa alma, o nosso coração, e eu fui buscar uma poesia de uma poeta americana que eu gosto muito, que é a Maya Angelou. Ela tem um poema muito bonito que se chama Ainda Assim Me Levanto. E eu fui buscar nesse poema da Maya Angelou uma reflexão a respeito do dia da mulher, da condição feminina. E ela coloca com palavras muito bonitas e muito cortantes. Você pode me registrar na história com suas mentiras amargas e distorcidas. Você pode me pisar na lama, mas ainda assim, como a poeira, eu me levantarei. Você pode me atingir com suas palavras, você pode me ferir com seus olhos, você pode me matar com o seu ódio, mas ainda assim, como o ar, eu me levantarei. Eu sou um oceano negro, vasto e profundo. Ondulando e inchando, eu suporto a maré. Deixando para trás noites de terror e medo, eu me levanto. Em um amanhecer maravilhosamente claro, eu me levanto. Que maravilha, Edu. Esse texto, ele é muito emocionante. Eu acho que todo mundo tinha que ter ele em mãos, muito próximo, para ler sempre que precisar. Maravilhoso. Sem Muito dúvida, obrigada. eu me sinto muito tocado por esse poema também. Quando eu lembrei, quando nós decidimos falar sobre o Dia Internacional da Mulher, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi esse poema da Maya Angelou. Edu, depois dessas lindas palavras da Maya Angelou dizendo eu me levanto,
Eu acabei lembrando também, quando a gente estava planejando, né, esse nosso papo com esse tema, fazendo uma metáfora das mulheres, pensando nas mulheres como as muitas Marias que nós conhecemos e seguem ainda de pé, se levantam e seguem em pé. Eu resolvi trazer aqui uma pérola da nossa MPB, porque eu entendo que também a música não deixa de ser uma poesia, né? Uma poesia que a gente coloca a melodia. E como eu Sem amo dúvida, música, eu sem acho que dúvida. caberia. Então eu trouxe aqui, Edu, uma pérola da nossa MPB, como eu disse, do nosso querido Milton Nascimento e Fernando Brant, Maria Maria, que eu vou declamar, não vou cantar, porque se eu cantar, todos os nossos aqui colegas vão sair correndo do nosso prosa de quarta, porque eu não sou cantora, mas eu vou declamar como uma linda poesia. Maria Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar, como outra qualquer do planeta. Maria Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca, Maria Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. É lindo, né, Edu? Lindo e emocionante. Sofia, cada vez que eu ouço essa canção, desde sempre, eu sinto uma emoção e eu sinto renovar a fé e a esperança de que a vida vale a pena ser vivida, apesar de todas as agruras e todo o sofrimento que a gente tem. Essa música toca muito profundamente em mim, desde lá a minha juventude, nos anos 80, 70. É verdade. Olha que eu tive que ensaiar bastante para ler aqui com vocês, porque das primeiras vezes eu chorei. Eu falei, então lágrimas não cabem na nossa prosa, porque realmente emociona. Emociona muito. Joia. Bom, nós lemos eu li um poema, Sofia leu uma letra de música muito poética, e assim a gente vai chegando ao final do nosso primeiro episódio do nosso Prosa de Quarta. Passou muito rápido, Edu. Muito, muito rápido. Mas eu não poderia deixar, nós não poderíamos deixar de mandar um recado para os nossos colegas que estão em sala de aula. Nós preparamos com muito carinho um projeto multidisciplinar. Fala agora, Sofia, sobre o nosso projeto que preparamos para os nossos colegas professores de inglês, de português, de história. É verdade, Edu. Olha, é um material interdisciplinar muito rico, que foi feito com muito carinho, como o Edu falou, seguindo aí o tema que a gente começou a conversar hoje, que traz aí o Dia Internacional da Mulher, e aí envolve atividades com material de inglês, como o Edu falou, língua portuguesa, história, acho que dependendo até do ciclo, podemos ampliar para filosofia, sociologia. Ele está riquíssimo, está maravilhoso. Não tem a intenção de ser uma receita pronta para os nossos colegas, mas um insight, uma inspiração baseado em todos esses temas, essas ideias que a gente foi trazendo aqui. E vai ficar no link aqui na descrição. Explica para eles, Edu, como que é, aonde o material vai estar. Isso. O material já está disponível para vocês no nosso Substack. O Substack hoje é um espaço na internet de muita troca de informação, de informação de qualidade, não é uma coisa superficial, não. Então, nós temos uma página no Substack chamada Prosa de Quarta,
E lá a gente já colocou o projeto para vocês, a gente vai deixar o link aqui embaixo para você a entrar no nosso Substack. E depois aproveita e assina, porque é gratuito. Daí toda vez que a gente colocar alguma coisa no Substack, você já vai receber um aviso. Então, material para projeto interdisciplinar lá no Substack. E acabou Isso. o nosso episódio. E aí a gente também espera que esse momento seja esse momento partilhado, né, Edu? Que seja um espaço para se tornar um lugar de ótimas conversas, que venham as perguntas, que a gente aqui partilhe essas ideias, as perguntas que podem ter uma resposta ou não, que a gente fique aqui conversando numa boa prosa, né? Sim, e vocês podem comentar, comentem os projetos que a gente colocou lá. Gostou, não gostou? O que poderia ser melhorado? Porque isso vai nos ajudar a melhorar projetos futuros. Isso mesmo, e como a gente comentou lá no comecinho, não esqueçam de mandar as perguntas aqui nos comentários para participar dos próximos episódios. Beleza? Um abraço e até o próximo, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau!